Vinheta maravilhosa, cheia de encantos mil. Vinheta maravilhosa dos concurseiros do Brasil. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Concurso Certo. Estamos nos aproximando aí do final dessa primeira temporada e o tema de hoje é Triângulo da Aprovação. Triângulo. O que é preciso para passar? Sorte, inteligência, dedicação ou os três juntos? Pessoal, essas três palavras que o Rapa... Até meu irmão riu porque foi bom mesmo, vamos lá. Essas três palavras, elas formam um triângulo. Não é à toa que o nome do nosso episódio é Triângulo da Aprovação. Sem qualquer um dos lados do triângulo, o triângulo deixa, evidentemente, de ser um triângulo. Ou seja, para você passar no concurso, necessariamente você vai precisar de cada uma dessas três palavras que formam um triângulo. Claro. Por exemplo, sorte. Sem sorte você não passa. É verdade. Dedicação. Sem dedicação, meu amigo, você não vai nem chegar próximo de passar. E também inteligência, claro. Não adianta você querer fazer uma prova se você não tem uma base boa, né, lá do colégio, da sua família. Como vocês aprenderam matemática, triângulo tem de vários tipos. Tem isósceles, equilátero, enfim, uma diversidade. Por que eu estou falando isso? Porque essas três palavras que eu acabei de falar aí para você, elas não têm o mesmo peso na hora de você ser aprovado no concurso ou não. Por exemplo, se você já é preparado, já tem uma certa bagagem aí para fazer uma prova, por exemplo, já sabe falar inglês, espanhol, você já tem um domínio de direito ou então de contabilidade, qualquer matéria que seja exigida no concurso, você já começa com o pé na frente. Se você não tem nada disso, você vai ter que correr atrás desse ponto específico. Ele é muito importante. Porém, mais importante ainda é você ter dedicação. Sem dedicação, ninguém passa. E assim, a dedicação ela envolve tantas outras consequências que quando você for começar a estudar, você vai entender o que eu quero falar. E tem também a sorte, pessoal. Sem sorte, por mais ínfima que ela seja, por mais que seja apenas um detalhe, você não passa. Você vai ter seu dia e a sua sorte vai ter que estar acompanhando você naquele dia. Mas para que a sorte faça a sua parte, você vai ter que ter se dedicado e você vai ter que ter tido sua capacidade, né, para passar, capacidade intelectual. Que na verdade a capacidade intelectual é uma coisa inerente de cada pessoa, né? Cada um tem o seu nível de capacidade intelectual. E a dedicação, que é o que eu acredito que é o mais importante do triângulo, é o que faz o diferencial de cada pessoa em relação à outra. Juntando essas duas é que faz a sorte parecer-se maior ou menor para cada um. Claro. Porque apesar da sorte ser uma coisa aleatória, ela pode ser criada, ela pode ser aproveitada. Porque a sorte nada mais é do que você estar no momento certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Só que a dedicação, né, como o irmão disse, é a que você mais tem potencial de crescer, Exato. de afetar. A capacidade intelectual é uma coisa que, tudo Você bem, desenvolve. você até desenvolve ainda durante o estudo para concurso, mas sem dedicação, a dedicação, assim, às vezes você pega um cara que começou a estudar para concurso, ele começa, né, capenga ali, meio meia boca, e de repente o cara entra numa pilha de estudar para concurso e aumenta a dedicação num nível quase estratosférico. Então, esse é, dos três lados do triângulo, aquele que você mais tem domínio, que você mais pode mexer. A capacidade intelectual você até pode, mas não tanto. E a sorte, meu amigo, ela só vai entrar em campo se você tiver jogado as duas primeiras jogadas lá, dedicação e capacidade intelectual. E quando a gente fala que a sorte pode ser criada, é que na verdade existem coisas que você pode desenvolver até também para na hora a sorte estar do seu lado. Tipo, você pode aprender uma técnica de chute que faz com que a sua sorte seja maior ou menor. Quer dizer, na hora que você vai fazer a prova, existem várias técnicas que eu acho que a gente vai falar mais para frente, para você aprender a chutar com mais eficiência e isso aumentar a sua chance de passar. Porque quem fala que chute é apenas um chute, é porque não sabe as maneiras de chutar. Com certeza. Tem aquela maneira perfeita de você melhorar e potencializar o resultado do seu chutômetro aí, digamos. Sabe o que é chute? O quê? Cálculo hipotético utilizando técnicas estatísticas. Puta merda. Usava isso no ensino médio, cara. Pedrão, abraço pra você. Quanto à sorte, claro, ela é uma das variáveis que a gente menos tem domínio. Porém, há um detalhe que você tem que pensar direitinho antes de começar a estudar,
que você pode, se não fazer sua sorte, pelo menos evitar o seu azar. Como assim? Sei lá, no dia você vai fazer a prova. No dia anterior, né, na noite anterior, você sai lá, tô aqui, tô nervoso, tem que comer muito. Vai e come um prato lá, uma buchada. Vai, Zé, vai. Aê, isso aí, amigo, velho. Tem que comer desse jeito, vai. Por exemplo. No dia seguinte, você vai fazer a prova, seu estômago não vai estar muito bem, você pode passar mal, você pode suar, pode ter um problema intestinal. Ou então, vou para a prova... Não sai cedo, sai atrasado. Sai atrasado, pega um trânsito... Não, mas daqui pro lugar da prova é 10 minutos, eu chego lá rapidinho. Aí, de repente, esquece que o pessoal que vai estar chegando lá vai criar um trânsito infernal. Se atrasa, chega esbaforido, correndo. Esqueceu de levar comida. Pô, não levei comida, não levei água, porque lá vai ter bebedouro. Não tem bebedouro. Aí. Ou então, pior, você... para fazer a prova, eu só preciso de quê? De uma caneta. Vou fazer a prova com uma caneta, não vou conseguir gastar a caneta inteira naquele dia. Chega lá, sua caneta falha, quebra, não funciona. Ou então, só era permitida preta, você só levou azul. Enfim, pessoal, existem 1000 fatores que podem, na verdade, te derrubar no dia da prova. Você pode ter estudado 3 anos seguidos, todo dia, sábado, domingo, feriado, férias. Chega no dia da prova, você comete um deslize pequeno, porque não se atentou a ele. Você não consegue fazer a prova. Seus 3 anos foram jogados no lixo. Então assim, não dê chance, não dê sopa ao azar. Se você já fizer isso, você já vai começar com o pé direito e já vai estar abrindo a porta para a sorte entrar. Aí é deixar ela fazer o trabalho dela. Pô, tá ótimo, velho. Já que falamos de chute, vamos dizer aqui algumas técnicas de chute, porque sim, chutar é sim uma arte. Primeira delas, principalmente em algumas provas que são divididas a quantidade de questões pela quantidade de alternativas em cada letra. Vamos lá, uma prova com 100 questões, você vai ter 20 questões letra A, 20 respostas letra A, 20 respostas letra B, C, D e E. Você faz lá a sua prova, ficou em dúvida em, sei lá, 10 questões. Volta, se você tiver um tempo, claro, começa a contar quantas letras A, B, C, D e E você marcou. Aquela letra que menos você marcou, provavelmente vai ser a letra que você deve chutar, porque é a que menos saiu e é a que tem mais chance de ser a alternativa verdadeira por essa divisão que a prova, que a banca faz. Isso funciona mais com algumas bancas, não com todas, né? E não é regra geral também. Essa é uma coisa que você tem que analisar. Enfim, mas se você não tem nada, nenhum elemento, chuta assim, é uma técnica. Se você olhar pelo lado do equilíbrio que as bancas utilizam para distribuir os gabaritos das questões, faz sentido que se uma alternativa está saindo pouco e nas respostas que você acredita que de fato estão certas, então é porque as que você não sabe responder, a letra que está faltando é provavelmente a letra dessa exatamente. Questão, né? E aí vai a segunda técnica, por exemplo, mas professor, colega, poxa, eu sempre chuto cada questão uma letra. Errou, errado, péssimo. Por quê? Porque isso vai diminuir muito a sua chance de acerto. Por exemplo, uma prova ESAF. Mesma técnicazinha, você vai lá, soma, vê quais foram as letras, qual foi a letra que menos saiu. No meu caso, na minha prova, caso pessoal, aconteceu comigo, era a letra D. Eram 10 questões, eu não fazia ideia de para onde ia aquelas questões, não sabia nem ler o enunciado. Fui lá, vi que a letra D era a letra que menos tinha saído, chutei todas as letras D. Acertei 6, cada uma valia 2 pontos, ou seja, eu fiz 12 pontos só de chutes. Ou seja, de 10 acertei 6, fiz 12 pontos. Eu passei da primeira fase, a nota de corte era 242, a minha nota foi 243. Se eu tivesse errado um chute eu estaria fora. Veja como é importante não só chutar, como essa historinha de que, poxa, eu não passei por uma questão, ou então eu passei por uma questão. Isso é muito real, aconteceu comigo. Mas essas 10 questões, você não sabia? Como é que você sabia que essas questões eram chutáveis ou não? Aí entra uma outra técnicazinha ensinada por um professor chamado Sérgio Carvalho. Devo essa aprovação a ele. 10 questões asterisco. O que é a questão asterisco? É questão que você começa a fazer a prova, você não vai ter tempo de fazer a prova inteira, se dedicar a todas as questões de uma maneira focada. Vou lá, comecei a ler o enunciado da questão, não entendi, não sei para onde vai. Ou então já tenho uma noção que esse é aquele tipo de questão que leva 10 minutos para fazer a questão. Vou marcar um asterisco do lado dela e vou passar para outra. Toda vez que eu encontrar uma questão desse jeito, asteriscozinho do lado dela. No final da prova você volta, se tiver tempo, e começa a tentar fazer as questões asterisco. Por quê? Você vai deixar 10 questões, assim, essas questões para trás?
Sim, as pessoas que forem tentar fazer essas questões provavelmente não vão acertar. Seja porque a banca já coloca essas questões para não serem resolvidas, né? Seja porque realmente para resolver elas você vai levar 10, 15 minutos. É uma forma de eliminação também que a banca coloca lá, uma casquinha de banana para você cair nela. Não, sem bater o animal. Ah, que burro, mano. Tem que cagar tudo, velho, bem na última volta. Então, se você não tem tempo para fazer aquela questão, ou então não sabe, você vai perder às vezes meia hora para tentar resolver uma questão, não vale a pena. Deixa para trás, faz o maior número de questões que você sabe, você volta para chutar apenas aquelas 10 questões. Claro, isso se aplica melhor a algumas bancas. Nem todas as bancas vão ter esse tipo de perfil, vão permitir que você faça isso. Mais para frente, em outro episódio, nós vamos falar especificamente de bancas. Vocês vão ver que chutar na banca, nas provas da banca CESP, meu amigo, é certeza de desaprovação. Só tome cuidado para não pegar essas questões de asterisco e sair marcando asterisco em todas as questões da achar prova. que todas as Senão aí questões também são não vale a asterisco. pena. A prova é só asterisco. Né? Legal! Você faz isso só com aquelas questões que você realmente não sabe para onde vai, né? Meu irmão fez a mesma prova que eu na época e tem uma questão que era clássica lá, que eu li o enunciado, eu sequer entendi o enunciado. Nas alternativas lá da questão, você tinha uma equação que tinha chaves, colchete, parênteses, elevado a 4, elevado a 12, elevado a 3. Eu falei, bicho, eu não vou nunca nem sequer saber começar essa questão. Chutei, acertei. E ele fez a questão certinha, acertou também, mas eu não perdi tempo para fazer a questão. Antes da gente passar para o ponto mais importante do triângulo, que seria a dedicação, é bom frisar que a capacidade intelectual não é só aquilo que você traz de bagagem, da sua genética. É a capacidade de também perceber na prova questões asteriscos, como você falou, e a própria parte de planejamento, saber qual concurso você vai prestar, como chegar lá. Então essa parte do planejamento, apesar de não ter entrado no triângulo como um dos lados, a gente poderia classificar como sendo a altura do triângulo, que é tão importante quanto os 3 lados do triângulo. Ou talvez mais, né? Como se fosse o resultado do próprio triângulo. Se o triângulo não existisse, você não teria altura. Ou seja, o planejamento é o que vai vir, a inteligência para você conseguir, como o irmão falou, perceber o caminho e se planejar para trilhar aquele caminho é importantíssimo. Planejamento. Não esqueçam, planejamento. E no frigir dos ovos, a parte mais importante do triângulo seria a dedicação, né? Porque sem a dedicação, não adianta você ter a sua capacidade intelectual, porque a sorte nunca vai chegar para você. Pois aí você não vai conseguir fazer planejamento, porque mesmo que você faça planejamento, se você não se dedicar a segui-lo, você não vai chegar no final do caminho. Dedicação é você conseguir ter um projeto, ter um planejamento e cada parte daquele planejamento você conseguir colocar em prática. E seguir, claro. É importantíssimo seguir. E colocar em prática, né, e seguir na melhor maneira possível, no mais alto nível de intensidade. Não adianta você falar que vai estudar, por exemplo, toda semana 10 horas, e você estuda 9, 8. Você está comendo 1 horinha por dia. 1 horinha por dia no final de uma semana é o quê? 5, 6 horas. Né? 5, 6 horas. No final de um mês, 10 horas, 20 horas, 30 horas. É importante também falar que mesmo com planejamento, você pode perceber que o seu planejamento está aqui, acolá tem uma falha e você tem que alterar o planejamento, senão a sua dedicação vai acabar levando para o lugar errado. E aí volta a palavra inteligência. Tem que ter inteligência para, ao se dedicar, perceber que o caminho que você está trilhando não é talvez o melhor. Você pode fazer um desvio aqui, acolá, pegar um atalho. Veja como todas as palavras, né, por isso que é um triângulo, né? Se você tirar qualquer lado do triângulo, o triângulo deixa de existir, porque eles são interligados. Claro, cada palavra com um maior ou menor grau de importância. Mas, por exemplo, nesse caso que meu irmão acabou de citar, se você, na sua dedicação, tiver inteligência para perceber que, poxa, eu vou fazer algumas modificações aqui, isso aqui não está dando certo, a sorte não vai chegar para mim se eu comer aquela feijoada antes de um simulado, por exemplo, nem só da prova, mas antes de um simulado. Você não vai fazer o simulado, não vai saber qual é o seu resultado. Então, você tem que perceber e usar essas 3 palavras sempre conjuntamente. É isso aí, galerinha concurseira. Aproveite a importância de todas as dicas que nós dissemos aqui, principalmente eu. Considere tudo que eu falei. Aproveite, portanto, todas as dicas que nós passamos. Construa o seu triângulo. Tente aplicar isso na sua vida prática. E mais importante, se inscreva no nosso canal, deixe o joinha e os comentários com as dúvidas que a gente responde assim que possível. Acertou dessa vez, né? Não deixe de entrar no nosso site. Lá vai ter um material resumido sobre o triângulo da aprovação, PDF, de toda a nossa temporada, e nos acompanhe nas redes sociais. pessoal, foi um prazer e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau! Vocês não deixaram falar nada nesse episódio, cara. Pelo amor de Deus.